Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Estamos cada vez mais próximo do Palácio do Planalto, que é a sede do governo da República. E eu não tenho necessidade de palácio para realizar o expediente de governo, mas faz parte do cerimonial do poder, quer dizer, poder que no Brasil, não é só no Brasil, nos países capitalistas, tudo é assim. É o marketing, é a propaganda, é a fachada. Então todo mundo de terninho e gravata. E alguns até com pó na cara, passam no salão de beleza para arrumar a feição. É a civilização da mediocridade, da ausência de espiritualidade, de inteligência, de sensibilidade para a vida, porque nessas civilizações a grande massa populacional nasce para morrer. Os que nascem para morrer é os que passam aqui pela vida sem deixar rastro, sem nunca perguntarem qual é o sentido da vida e o que eu estou fazendo da minha. Aí é comprar o carrinho financiado e daí se bater para arrumar o dinheiro para pagar o carro e morar numa casa que seja dispendiosa, seja de custos, no apartamento de custos, enfim, de gente que de tanta mediocridade, de tanta imbecilidade, acabam invertendo a vertical da constituição bioespiritual do ser humano. E como nós, na área privativa de inteligência, dizemos, acabam raciocinando pelo ânus e defecando pelo cérebro. Aí vem os cerimoniais públicos, o cerimonial disso, o cerimonial daquilo. Não precisa ter nada na cabeça, precisa apenas ter fachada e não precisa nem saber falar as mentiras que ali se aplicam, porque cada ator desse circo tem o seu marqueteiro, tem a sua equipe para escrever o que o ator de palco tem de dizer para sua plateia. Mas os tempos mudam. E se nós não mudamos com eles, dá espaço para aparecerem os indivíduos incomuns que estão fora disso. Normalmente são estrangeiros. Nada tem para conquistar aqui, nada tem para se apegarem aqui, então daí são o que são. Aquilo que Deus disse para Moisés quando Moisés pediu para ele que se identificasse, para que ele pudesse dizer ao faraó que ele tinha falado com Deus. E aí Deus então respondeu para ele: eu sou o que sou. Isto é, ele tinha de dizer para o faraó aquilo que ele viu ali, uma sarça pegando fogo,
e saindo fala daquela sarça. Deus não tem forma. E nós não temos capacidade de concebê-lo de alguma forma ou de algum jeito. Então nós temos de dar desenvolvimento ao nosso espírito. Para isso nós temos de saber que nós nascemos uma vez, um composto químico ou físico químico do ventre da nossa mãe, e aí entramos para a gestação espiritual no útero da vida. Se as religiões partissem disto para levarem as pessoas à compreensão mais próxima de Deus, o Brasil seria muito melhor. E o mundo inteiro seria muito melhor. Mas não. Eles pegam aquelas informações que os estrangeiros que passam por aqui dão, e aí não raciocinam em cima. Ficam explorando aquela engenharia de intelecto que ela não ultrapassa a dinâmica do tempo. E aí fica lá para trás. E de repente, aquela informação perde substância, não tem mais formulações pedagógicas para embasar as necessidades econômicas que cobrem a expansão demográfica. E aí ocorre o processo das transformações sociais. Coloca o edifício humano abaixo e transforma a civilização em escombros. O que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Com Lula, analfabeto, mentiroso, misturado com Fernando Henrique Cardoso, docente com 5 doutorados. Nenhum melhor do que o outro. Absolutamente iguais em tudo. Por quê? Porque nós não somos mais doutores e nem analfabetos. Nós somos os escombros do edifício social desmoronado. Implodimos a vertical do desenvolvimento evolutivo e nos tornamos esse composto bioespiritual ou biointelectual que está aí, porque não existe mais espírito aí em termos identificáveis. Somos aquilo que lemos no Apocalipse, a besta, produto do dragão. O dragão, que é o sistema econômico sem pé e sem cabeça, porque se eu me coloco a fazer patrimônio e a comprar carro e a ser um saco de consumo de tudo, eu deixo de ser gente. E aí me transformo naquele túnel, ou naquele abismo da vida industrializada. E daí não tem o que chegue. E aí o Estado também não tem orçamento para cobrir os custos sociais. Às vezes não tem orçamento para cobrir nem a quantidade de gente que coloca na vida pública. É o que nós estamos sofrendo hoje no Brasil. Um Estado 9,8% maior do que a iniciativa privada. Isso aqui aconteceu pelo socialismo monetarista de Estado sem economia, inventado por Mantega, Paulo Bernardo, Meirelles, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Michel Temer e a curriola que os acompanha. É extraordinário, já falei isso em outros vídeos aí. Se vocês quiserem se esclarecer, começar a não serem mais massa de manobra, como eles dizem aí, e começarem a serem
a imagem e semelhança de Deus. E é muito fácil nós ser a imagem e semelhança de Deus depois que ele se identificou para Moisés. E até hoje, eu, por exemplo, não sou burro, eu não sou analfabeto, eu sou bastante vivido. E o que tinha para aprender aí em termos de ciência jurídica, ciências sociais, até teologia, eu aprendi tudo. E estou aprendendo até hoje, eu nunca parei de estudar. Porque nunca me senti um professor de Deus. Sempre me senti um carente. Quanto mais aprendo, mais eu descubro que tenho de aprender. Porque o universo é ilimitado. E a nossa inteligência também não tem limites. Isso não me privou de eu também ter uma mansão, ter carrão. E também tive minhas bobiças. Ter meu avião, tive. Piper 180. Asa baixa, passo longo. Comprei à vista, paguei $416 mil. Recebi ele com as 50 horas de teste lá nos Estados Unidos e mais as horas de voo de lá até onde me entregaram ele em Maringá. E eu voava para lá e para cá com aquilo. Inclusive, na cidade onde eu estava sediado, ali na fronteira com o Paraguai, o padre não era muito meu fã, porque a dona Norma, uma moça que me despertou simpatia, lutadora, coitadinha, a vida sofrida, enganada por um vagabundo que deixou ela com 2 filhas, sumiu. E aí, de repente, ela resolveu ser cafetina e se deu bem naquilo. E aí, resolveu montar uma zona lá onde eu morava, em Medianeira. E ninguém queria, o padre imediatamente se levantou contra. E aí eu legalizei ela, não como zona, mas como um hotel de trânsito. Acho que eu sou precursor dos motéis com aquilo ali. Na entrada da cidade, ela comprou um terreno muito bonito lá. E aí montamos. E o hotel ficou famoso lá. E até eu, de vez em quando, aparecia lá porque eu gostava dela. E dado aquilo ali, o padre ficou antipatizado comigo. E eu não me importava porque ele não estava certo e eu estava, porque legalizei. O juiz, Dr. Milton, inclusive me deu o amparo judiciário que precisava, tudo. E aí, como não era uma cidade grande, e eu tinha minhas 2 menininhas, que de vez em quando eu levava, e aí tinha as amiguinhas dela lá, e as amiguinhas dela tinham outras amiguinhas também. E quando eu ia voar, sempre à tardezinha, eu gostava de fazer um voo para me sentir lá em cima. No bico do avião estava o horizonte. O meu horizonte sem um alvo específico. Acima de mim estava a eternidade. Embaixo estava a morte. E atrás estava o passado, que não me interessava mais. Então, diante disso aí, eu era o centro desse complexo. E aí, eu colocava a cabeça em ordem. Porque a minha tarefa, naquele tempo, era bastante espinhosa. Às vezes, eu passava a noite inteira em trabalho. E eu não podia explicar para minha esposa, quando chegava em casa, eu estava em trabalho porque ela não acreditava e nem eu tinha como explicar de um jeito que ela acreditasse. Então eu preferia que ela me recebesse como eu estivesse vindo do cassino, Paraguai ou de qualquer lugar lá.
E aí, o padre foi que deu o apelido para o meu avião de boatinha voadora. Ele imaginava que eu pegava as moças para fazer programa com elas lá em cima. Não era nada disso. Mas eu também não me importava, coitado do padre. Porque minha esposa era lindíssima, e até hoje. Não tinha nada que faltasse nela para mim procurar em outras moças. E nunca fui disso também. Eu sempre tenho a mulher, a partir da minha mãe, como a deusa da criação, fonte da vida, não tem como a gente entender diferente. E sempre tive pela mulher uma adoração profunda, um respeito muito santo. E todas elas estão aí para contar disso. Mas passei por tudo isso. Então, isso tudo para mim explicar agora. Há pouco eu postei ali no Face um esclarecimento que eu quis dar sobre a situação do Lula, que hoje teve um habeas corpus negado no Superior Tribunal de Justiça. Então eu coloquei ali um esclarecimento e me xingaram de todo jeito ali na minha página. Mas o que eu quis dizer, e fui muito claro, muito didático na coisa, e quem quiser pode observar ali e vai ver. Eu quis dar um esclarecimento pedagógico de direito, que eu também fui considerado um bom criminalista. E aí, como criminalista, é claro, eu sempre muito culpado, e eu acompanhei mais ou menos todos os grandes lances da Lava Jato. Mas quando apareceu o Lula no pedaço ali, eu estava tão suprido de corrupção, de roubo e tal, que aquilo ali não me interessou. A primeira atenção que eu tive foi quando o magistrado Sérgio Moro lascou 9 anos e meio de condenação nele, sem determinar o cumprimento da pena. Ficou meio estranho, porque não se admite em qualquer sistema penal do mundo que uma condenação superior a 3 anos aí de reclusão, como foi aquela, o réu saia sem o decreto de prisão. De 9 anos e meio. Se bem que ele estava já coberto com o favor dos 70 anos para cumprimento da pena a domicílio, mas a sentença tinha de sair com o mandado de recolhimento dele. Era preso, recebia a tornozeleirinha dele e ia para casa. Mas tinha que acontecer isso, porque sem isso aí, era uma sentença acadêmica que, ao invés de coibir a índole marginal, ela estimulava. Porque a índole marginal, quando recebe o favor da justiça, é a mesma coisa que um elixir, que um tônico. Ela se fortalece. E isso está aí a prova do aumento da criminalidade. De 1.638% de 2003 a 2016, quando a nossa justiça virou nessa coisa que está aí, com bandidos escondidos atrás da toga, vagabundos se impondo pela intimidação na mercadejação forense de sentenças.
Essa aí é a definição que o Conselho Nacional de Justiça, pela Corregedoria Nacional de Justiça, na pessoa da ministra Eliane Calmon, escreveu para a história. Então, nesse processo aí, quando o doutor Moro, que não se enquadra na definição da ministra Eliane Calmon, é um magistrado de respeito, e eu vou trazê-lo para o Supremo Tribunal Federal. Deu a sentença e deixou o homem sem mandato de prisão. Aí eu despertei para a coisa. E aí eu vi por que ele procedeu assim. Tive atenção no julgamento na instância, segunda instância. Lá aumentaram a pena dele para 11 anos, mas também seguiram a mesma cautela do magistrado Sérgio Moro. E eu tenho grande respeito pelos magistrados da Polícia, da Justiça Federal, que estão comigo desde o início da intervenção. Aí, como jurista, como criminalista, eu examinei o processo. E aí verifiquei que existe uma nulidade flagrante dentro do processo. Tanto o juiz de primeira instância como em segunda instância esperaram pela defesa do Lula apontando para isso. Não ocorreu. Mas acima disso existe uma outra situação jurídica que exclui o Lula desse processo. E aí eu disse no meu esclarecimento ali, não quero saber da situação penal dele como bandido, terrorista, apátrida, genocida, em grau de processo histórico na esfera do foro de soberania, que evidentemente ele vai responder por essa situação. Agora, na esfera infraconstitucional judiciária, nesse processo ali, ele realmente está sofrendo excesso de justiça, não por deficiência dos juízes, por deficiência da defesa dele. Lula não teve defesa nem na defesa prévia, que é a primeira presença do advogado no processo penal. Ali começou ele sem defesa. E aí eu não sei por quê. Imagino que tenham descoberto que ele seja uma fonte rendosa e os advogados estão preservando a fonte. Infelizmente, nós temos isso na Ordem dos Advogados do Brasil. E isso ficou claro quando ele contrata um advogado por 50 milhões, segundo o que a gente sabe. E esse advogado, não sei se foi ele ou o anterior, entra com esse habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, trancando uma condenação penal, uma sentença penal, praticamente transitada em julgado, porque os recursos que cabem aí são recursos procrastinatórios, dentro da linha de defesa que vem adotando aí, nem o Supremo Tribunal Federal acredita que não vai receber. Não existe ofensa na linha que eles seguem, não existe ofensa a postulado constitucional. Então não cabe ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir na sentença já prolatada.
Aí, é claro que se eu tivesse advogando e o Lula viesse me contratar, os honorários é claro que seriam altos. Mas eu iria dizer para ele, você só vai me pagar na hora que você não tiver mais esse envolvimento na justiça. Porque custas são praticamente nulas aí no procedimento que eu iria promover a favor dele. Esse foi o meu jeito sempre. Quer dizer, eu sempre cobrei bem, mas sempre dizendo para o meu cliente, olha, justiça não existe. Se existisse justiça, não teriam, que eu não estava lá na ocasião, crucificado o Filho de Deus como bandido da pior espécie. Existe o jogo forense, e eu sou jogador do fórum, e eu só jogo para ganhar. Então, quando eu pego uma demanda, não é demanda, é um jogo. E aí, se eu jogo para ganhar, é claro que eu vou pegar a minha parte quando a gente levanta a banca. Sempre foi desse jeito. Aí quando você levanta a banca, o cliente fica todo feliz, oferece uma festa, que eu nunca aceito, mas pego aquela importância e tenho aonde empregar aquele dinheiro. Então foi isso que eu esclareci na postagem pedagógica que coloquei no Face. E como foi um bombardeio, eu achei que era matéria para espalhar ela aqui e me fazer intimamente conhecido, talvez pelos bastidores que eu ainda não tenha exposto, de profissional do fórum, jogador da banca forense. Lamento que o Lula vai para a cadeia por falta de defesa. Porque é um absurdo um advogado entrar com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça querendo trancar uma ação, aliás, trancar uma condenação penal com alegação de presunção de inocência. Os próprios ministros, como não podia deixar de ser, fizeram uma gozação em cima. Mas não podiam nem ter recebido esse espantalho jurídico, porque isso importou em custas para os cofres públicos. Custas dos cofres públicos, do salário dos juízes envolvidos nisso, dos gastos de funcionários, dos gastos técnicos e instrumentais do processo. Eles tinham que ter rejeitado isso aí, tinham de ter alguém lá embaixo, que é muita gente. É um monte de secretaria ali, carimbador disso, carimbador daquilo, tudo analfabeto, irresponsável, porque se tivesse senso de responsabilidade, o primeiro bacharel lá que tinha de carimbar aquilo já dizia, isso aqui não dá para ser recebido, não há como querer trancar uma condenação penal em segunda instância, com pena aumentada, com habeas corpus fundado em presunção de inocência. Presunção de inocência quer dizer que o tribunal tinha de manter o Lula solto, acreditando que ele era inocente, com sentença, condenado duplamente. E aí, esse advogado contratado por 50 milhões,
com outro espantalho desses no Supremo Tribunal Federal, querendo neutralizar essa mesma sentença, agora já é rejeitada em terceira instância, para o povo entender bem, no Supremo Tribunal Federal, onde saúdo a ministra Carmen Lúcia, e que não poderia ser outra senão uma mulher, porque os homens agora estão ficando muito relaxados, muito sem vergonhas, muito sem prestígios, ao ponto da gente estar vendo o que os ministros homens do Supremo Tribunal Federal estão fazendo. Com exceção do ministro Barroso, meus cumprimentos, o respeito da nação em mim, o interventor constituinte interino da República. Meu respeito, ministro Barroso. Minha admiração e meu respeito, ministra Carmen Lúcia. Agora, se a senhora colocar esse habeas corpus em plenário para ocupar os ministros com isso, aí eu vou dizer o contrário. A senhora não tem mais o respeito da nação. Mas, por enquanto, estou vendo uma mulher no padrão da mulher brasileira. Corajosa, divina. E por isso, a nação vai ver muitas mulheres no governo da República durante o tempo em que o povo, no exercício direto do poder em mim, estiver colocando o Brasil nos trilhos, recuperando a civilização brasileira. Era isto que me pareceu produtivo para esta nossa prosa de intervalo de um expediente para o outro. Deus vos abençoe e vos guarde. Muito obrigado.